Nós temos vivido dias difíceis, né? Até fica chato falar isso. Todas as vezes a gente fala, os dias são difíceis, os dias são difíceis. E nesse final de semana eu percebi uma coisa: que nós não estamos prontos para a volta de Cristo. E que dia após dia a gente vai construir, né? É de glória em glória, assim como a Bíblia diz, até alcançar a estatura de varão perfeito. É de glória em glória. E se a gente não desenvolver em nós um caráter de Cristo, se a gente não desenvolver o que é o caráter de Cristo? Caráter, irmãos, você precisa construir ele. Existem pessoas que o caráter é falho, e a pessoa não consegue fazer nada se ela não mentir, ela não consegue fazer nada se ela não passar alguém para trás. Isso são atitudes de uma pessoa que tem falha no caráter. E aí eu percebi esse final de semana que nós não estamos prontos, não porque não queremos ou não sabemos, porque nós não chegamos no ponto de, se Cristo voltasse hoje e falasse assim, vamos, a gente não sabe se realmente fizemos tudo que devíamos fazer. A gente não sabe se fez ou se fez tudo errado. Às vezes Deus não chamou o Lucas para ser cabeleireiro. Às vezes Deus chamou o Lucas para ser outra coisa. Só que a gente não conseguiu entender isso ainda. Às vezes ele não conseguiu entender. Às vezes Deus não me chamou para ser empresário. Às vezes Deus me chamou para ser outra coisa. Só que cada vez que a gente se aproxima, que a gente clama e desenvolve o caráter de Cristo em nós, cada vez que a gente se aproxima disso, cada vez que a gente se parece mais com Cristo. Porque quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, quanto mais eu me pareço com Cristo, mais as coisas da terra menos importância tem. Então às vezes nós estamos dando ênfase, e se você estiver anotando, ou se você estiver em casa, você fala, Daniel, o que é o tema da mensagem? Eu colocaria: o caráter de Cristo nos afasta do mundo. Aí você fala assim, mas se afastar do mundo, nós não vamos chegar nas pessoas. Eu não estou falando do mundo, pessoas. Eu estou falando de atitudes. Quando Romanos capítulo 12 fala assim, não vos conformeis, capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que ele está falando? Conformar é tomar forma. Ele está falando, o mundo tem um padrão estabelecido. Se você tomar a forma do mundo, você não se transforma. E adquirir o caráter de Cristo é ter transformação dia após dia. Então quando eu não me conformo com o mundo, eu cada vez menos me pareço com ele. Amém? Sim ou não? Quanto mais eu sou inconformado com o mundo, mais menos eu me pareço com ele. Porque se eu estampo o caráter de Cristo em mim, eu começo a parecer com Cristo. E deixa eu falar uma coisa para você. Jesus falou assim que ele não fazia nada do que não viu o Pai fazer. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, eu só estou fazendo, gente, o que eu vi o Pai fazer. O que vocês estão me vendo eu fazer aqui é o que o Pai faria. Foi isso que Jesus falou. O que vocês estão vendo eu fazer aqui na terra é o que Deus faria. Mas Jesus não era
Deus? Sim ou não? Ele não era o rei? Ele era Deus. Ele era o Messias, ele era a essência de Deus. Então por que ele precisava mostrar para alguém ou mostrar para as pessoas que ele era parecido com Deus? Não precisava de falar. Só que ele precisava mostrar para as pessoas: olha, vocês estão achando que eu estou fazendo da forma errada? Aquilo que eu faço foi aquilo que o Pai mandou eu fazer. Por quê? Porque eu sou parecido com Ele. Meu pai trabalha até agora, eu também vou trabalhar. Foi isso que ele falou. Então o problema é que nós nos conformamos com a situação, nós nos conformamos. E aí, se você quiser, abre aí em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 3. Versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Na minha versão está falando assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo. Quer dizer, não tome a moldura do padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que eu trouxe essa versão hoje? Porque para esse tema, para aquilo que eu notei, ela é perfeita. Ela é perfeita, sabe? Não se amoldem ao padrão do mundo. Gente, nós não estamos falando, pensa bem, nós não estamos falando de mundo, de festas, de boate, não, nós já passamos isso. Nós estamos falando de mundo de comportamento. Por quê? Porque aqui fala de transformação. Quando eu não aceito o padrão de caráter que o mundo me impõe, eu começo a ter uma transformação de vida. E aí ninguém precisa te falar o que você tem que fazer, sabia? A pior coisa que tem, eu não sei se você é assim, eu não gosto que as pessoas me chamam atenção. Você gosta? Eu não gosto. Eu acho muito ruim quando as pessoas me chamam atenção. Eu odeio quando as pessoas me chamam atenção. E quando a gente está errado e as pessoas nos chamam atenção, parece que dói mais ainda, não é? Parece que dói mais. Só que quando eu começo a caminhar e eu não conformo com a situação, e eu começo a me transformar, eu começo a experimentar coisas de Deus, Wellington, que eu nunca experimentei. Foi isso que Paulo disse aqui em Romanos. Cara, se você transforma a sua vida, se você transforma o seu caráter, se você transforma a sua vida, se você coloca, ele quis dizer mais ou menos assim: coloca uma coisa na sua cabeça. Ele falou: coloca uma coisa na sua cabeça. Foi isso que ele disse, não foi? Transformai-vos pela renovação da sua mente. Traduzindo, coloca uma coisa na sua cabeça, que se você não tirar a forma do mundo da sua vida, você não vai experimentar e nem vai comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então eu não gosto que as pessoas me chamam atenção. Mas quando eu entendo isso aqui, eu falo: cara, eu não preciso de tomar a forma do mundo. Eu não preciso tomar a forma do mundo. A minha própria atitude me transforma. Ninguém precisa falar nada para mim, velho. Ninguém precisa. Quando você entende isso, quando você entende que a sua base de comparação não é ninguém lá fora, não é o mundo, não é família, não é esposa, não é marido, não. A sua base de transformação
é Cristo. Quando você entende isso, que o seu comparativo é Cristo, você pensa assim: o que Cristo faria? Foi igual o pastor falou domingo: será que é para comprar isso? Espírito Santo, é para comprar? Já pensou? Quando o nosso comparativo é Cristo, quando está estampado no meu espelho o caráter de Cristo, e eu acordo todo dia olhando para Ele, automaticamente a transformação na minha vida não vai ser tão difícil, e eu não gero tanto esforço para ser transformado. Por quê? Porque o meu comparativo não é mais lá fora, meu comparativo não é mais nenhum homem, nenhuma mulher, meu comparativo não é o Jornal Nacional. Está todo mundo morrendo de coronavírus. Misericórdia, irmãos. Nós sofremos por essas vidas que estão falecendo. Nós sofremos. Nós como igreja, nós devíamos chorar por cada alma que está morrendo. Por cada alma. Só que as más notícias não são o meu comparativo de vida. Porque a nossa missão, a sua missão, a minha missão é mostrar um caminho de vida. Para quê? Para que as pessoas experimentem e comprovem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O meu comparativo é Cristo. Então a gente já entendeu isso, a gente já sabe que nós não podemos nos conformar com o mundo. Sim? Amém? Nós sabemos disso. Por quê? Porque se a gente não se conforma, a gente se transforma. Quem não se conforma, se transforma. Então, se você não está conformado, você está em transformação todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo te tira um negocinho. Já viu isso, Lucas? Já viu isso? Todo dia, Welles. Eu não sei se é com você, mas comigo é assim. Eu estou no Evangelho desde os 14 anos, cara. Eu já desviei muitas vezes, voltei. Mas em todos os dias, inclusive os dias que eu estava lá na farra, tinha até vez de eu estar bêbado, Lucas, de eu cair no chão duro, babando de tanto beber, e eu orar em línguas, Wesley. Você fala: como assim, Daniel? Porque o dom de Deus ele é irrevogável, Wesley. O dom de Deus ele não tira de você. E Deus não apaga o pavio que fumega, nem joga fora a cana quebrada. Tem um foguinho que sempre fica lá dentro de você. Sempre. Eu não sei se você já foi fazer algo de errado e você foi sabendo que estava errado. Já aconteceu isso com você? Você sabe que está errado, você está fazendo, ou você vai fazer, você fala assim: pai, meu estranho está errado, né? Você sabe que está errado. Não é que você sabe, é o Espírito Santo, cara. Sabe por quê? Porque você está em processo de transformação. E por causa desse processo de transformação, para se parecer com Cristo, para ter estampado o caráter de Cristo em nós, nesse processo nós somos incomodados. E todo dia Deus tira um negocinho meu e põe um negocinho dele. Ele tira um negócio que eu tenho e põe outro. Entendeu? Ele tira algo de mim que não me edifica e põe algo dele em mim. É igual o quê? Deixa eu pensar. Um Fusca. É igual um Fusca. Diogo, um Fusca. Bem tradicionalzão. E aí o cara pega esse Fusca e fala: eu vou dar uma modernizada no Fusca. Ele pega o Fusca, ele tira a roda tradicional, põe uma roda esportiva. Ele tira o motor, 1300 o motor do Fusca, 1300. E ele pega um motor de Santana e põe. Dá lucro para pôr um motor de Santana, não dá? Põe no Fusca. Ele tira o volante que é grandão, assim, do tamanho desse negócio aqui, e põe um volante esportivo. Ele tira os bancos de pano e põe um banco de couro. E ele vai mudando, modificando, até o Fusca se parecer com o que ele queria.
deixou de ser Fusca? Não deixou de ser Fusca, mas as características são outras. E é isso que Cristo faz com a gente. Ele tira algo que está em nós, que não nos edifica, e coloca algo dele todos os dias. Mas tem coisas, irmãos, que são cirúrgicas e dói. Cirurgia dói. Cirurgia dói. Às vezes um implante não dói tanto, né, Wes? Um implantezinho não dói tanto. Fazer a sobrancelha não dói. As mulheres que fazem, os homens também fazem. Mas vai tirar um rim. Vai. Por quê? Porque algumas coisas, algumas mudanças geram dor. E aí nós precisamos entender isso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não me conformo mais com o mundo. Amém? E consequentemente eu estou me transformando. E consequentemente eu estou experimentando o que Deus tem para mim. Amém? Então eu já descobri isso, eu sei disso. Só que o grande problema, o ponto de partida, é eu não saber e não ter as convicções de quem Cristo é. Qual que é o caráter de Cristo? Porque o que Cristo faria? Sabe, na multidão de gente, ninguém sabia quem Jesus era, Wesley. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quando você entende que Cristo é a referência, fica muito mais fácil de se transformar, Wesley. Fica bem mais fácil. A transformação é bem mais tranquila. É muito mais tranquila. Sabe, eu estava olhando e eu percebi que todas as pessoas que entendiam o propósito que ela tinha na vida, naqueles momentos que Jesus estava na terra, todas essas pessoas que tinham convicção do que faziam, eram pessoas que conheciam quem Cristo era. João Batista falava assim: eu sou a voz que clama do deserto. Ele sabia quem ele era. E é difícil a gente saber quem a gente é, sim ou não? É difícil. A gente não sabe. Igual eu estou te falando, às vezes o Lucas não nasceu para ser cabeleireiro. Ele pode ter um talento violento, ele pode cortar bem demais. O salão dele vai encher em nome de Jesus. Mas às vezes você não nasceu para ser cabeleireiro, barbeiro. Às vezes o Elis não nasceu para ser cabeleireiro. Pode ter o talento que for. Mas João Batista sabia quem ele era. Eu sou a voz que clama do deserto. Eu sou o cara que veio preparar o caminho. De quem? Do Messias. João Batista sabia quem que era o Messias? Sim ou não? Ele sabia. Ele tinha convicção. A hora que Jesus apontou lá na frente, ele falou assim: chegou o cara. Esse aí eu não tenho como nem desatar as sandálias dos pés. Ele sabia que Jesus era o Cristo. E ele, sabendo que Jesus era o Cristo, ele sabia quem ele era. Ele sabia. Eu sou a voz que clama no deserto. E aí em Mateus capítulo 16, versículo 13, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? 14. Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus queria saber assim, dos discípulos: quem lá fora, eles estão falando o que de mim? Sabe por quê? Jesus não estava interessado, irmãos, de forma nenhuma em saber qual a opinião do povo. Não, Daniel, não. Mas então por que ele perguntou? Porque ele queria um comparativo. Como assim? Ele queria um comparativo. Porque aí ele vem no 15 e fala assim, mas vós, perguntando-lhe Jesus: quem dizeis que eu sou?
Jesus não estava nem aí do que as pessoas achavam dele lá fora. Ele só queria um comparativo de quem estava lá fora para quem estava aqui dentro. Ele perguntou primeiro que as pessoas lá fora estavam falando dele, para que quando ele perguntasse aqui dentro, meu Deus do céu, ele entendesse qual que era a intenção do coração daqueles que estavam aqui dentro. Posso falar uma coisa? Deus não está nem um pouquinho preocupado assim com a opinião de quem está lá fora. Ele quer saber quem está aqui dentro. Porque nós estamos dizendo que nós somos os homens de Deus na época, né? E aí nós estamos gastando muita energia para confrontar quem lá fora não está nem aí para quem Jesus é. Já viu? Nós estamos preocupados com as pessoas que estão lá fora falando quem Cristo é, ou nem sabem quem Cristo é. Eles não sabem quem Jesus é. Eles vão falar que Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é esse, Jesus é aquele. Eles não vão falar quem é Jesus. Por quê? Porque eles não sabem. Eles não sabem, simplesmente eles não sabem. Eles não sabem e Deus não quer a opinião deles. Deus não quer a opinião deles. Deus quer saber aqui dentro: quem vocês acham que eu sou? Pare e pensa isso antes de você estar, antes de sua casa. Você sabe quem Jesus é? Quem é Jesus para nós? Vale a pena seguir Ele? Jesus queria saber isso. Gente, vocês estão andando comigo, e aí? O que vocês acham que eu sou? Vale a pena andar comigo? Está valendo a pena? Vocês estão passando, às vezes, dificuldade, estão sendo afrontados. Nós não temos lugar onde dormir, cada dia nós estamos num lugar. Vocês estão satisfeitos? Quem que vocês acham que eu sou? Essa era a opinião que Jesus queria. Ele queria que o pessoal respondesse, falasse para ele. Aí sabe o que aconteceu? No 16. Porque Pedro não foi o primeiro que levantou a mão correndo. Ele foi o único. Ele foi o único a responder. Daniel, mas e os outros lá não falaram nada não? Não falaram nada. Não é que Pedro foi apressado e foi correndo. É que Pedro foi o único a responder. Por quê? Porque os outros, olha só, estavam andando com Jesus há muito tempo. E eles não souberam responder quem era Jesus. E aí Pedro respondeu, Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Próximo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Meu Deus, só porque soube quem era. Olha o tanto de benefício. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Não é que Pedro foi apressado, Pedro foi o único a responder. Ninguém sabia quem Jesus era realmente. E eu vou falar uma coisa para vocês: Pedro só conseguiu responder
por uma intervenção divina, porque também ele não conseguiria. Porque, irmão, se a gente descobre quem Jesus é para nós, você viu o tanto de benefício que veio? Vocês viram ali? Porque até então só Jesus era a pedra angular, não era? Pedro virou pedra. Ele virou também. Agora a igreja está estabelecida num cara. A igreja agora está firmada num homem comum. A igreja está firmada num homem comum. Tudo porque ele descobriu quem Jesus era. E aí o mesmo caráter de Cristo foi o quê? Estampado nele. Falou: ó Pedro, vou falar uma coisa para você. Eu sou a pedra angular, a pedra da esquina, mas você também é agora. Meu caráter está estampado em você. Você também é pedra. Posso te falar? O mesmo fundamento que está em mim vai estar em ti. Falou: Pedro, agora que você está começando a se parecer comigo, o mesmo fundamento que está em mim está em ti. E aí eu falo uma coisa para vocês: quando o caráter é estampado, quando você vira um alicerce firme, a parábola que Jesus conta da casa construída na areia e da casa na rocha. Agora aquela rocha necessariamente não é só Jesus. Por quê? Porque nós nos transformamos em pedra. Tu és Pedro, tu és pedra. Dessa pedra edificarei a igreja. Cristo nos transforma como um sustento para as pessoas, irmãos. É o que Paulo falou: gente, pode me imitar. Até o momento vocês descobrirem quem Cristo é, que vocês não estão conseguindo, então olha para mim que eu estou aqui. Que o dia que vocês descobrirem quem Cristo é, vocês não vão nem querer saber da minha pessoa, porque não se compara. Mas eu sou imitador de Cristo, vocês podem me imitar. Foi isso que Paulo disse. Porque é difícil, irmãos, as pessoas olhar direto para Cristo e falar quem Cristo é, sim ou não? Mas ela consegue olhar para o Elson e falar: o Elson, você é isso, 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 isso e aquilo. Você é bom nessas coisas, mas você é ruim nessas. Você é bom para fazer isso, mas você não é tão bom para fazer aquilo. As pessoas olham para nós e elas acham o quê? Referência de Cristo. Nós nos tornamos uma sombra do que Cristo é. Porque, irmãos, nós nunca vamos chegar. Esquece, não se compara. Nada, nem no micróbio do pé de Jesus. Mas quando a Bíblia fala para mim que eu contemplo a glória de Deus como por um espelho. Como por um espelho. Peraí, espelho? O que tem no espelho, irmãos? Quando você olha no espelho, quem que você vê? Quem? Você, ué. Contemplando a glória de Deus como por um espelho. Peraí, mas no espelho está a minha cara. Minha cara de bolacha. É essa cara de bolacha. A glória de Deus vai se manifestar em nós. Você é Deus? Não. Mas a glória de Deus está manifestada, estampada na sua cara de bolacha. E aí a gente se torna referência para as pessoas. A gente se torna referência. É isso, irmãos, que eu quis dizer em Romanos capítulo 12. A referência. A gente se transforma e a gente experimenta as coisas boas de Deus.
as coisas boas de Deus. Ontem eu tive o prazer de fazer uma live com um amigo meu, e ele fala de comportamento, e ele quis que eu participasse da live, porque tudo que ele fala de comportamento humano, quando a gente conversa eu falo, não, mas na Bíblia está assim. E aí, irmãos, não tem como, a Bíblia sempre vem primeiro, ela sempre ganha. E aí quando nós começamos a falar, ele falava uma coisa, eu falava, não, mas na Bíblia está assim. Na Bíblia está assim. Ele falava, isso aqui está na Bíblia. E as pessoas que estavam assistindo a live, o Elis, começaram a perceber que muitas pessoas que já têm 40, 50 anos, que nunca viram Deus dessa forma. Ah, mas como assim? Mas como? Você falou, aconteceu isso, mas como? Por quê? Porque nunca viram, não conhecem Jesus, não sabem como Jesus é na íntegra. E aí quando você começa a não conformar com o mundo, a se transformar e a descobrir quem Cristo é, a transformação é genuína, ela vem com o caráter junto. E aí você se torna referência. É simples, irmãos, é simples e rápido, é certeiro, é transformação dia após dia. É fácil, irmãos? Não é fácil. Tem dia que é difícil. Já pensou em parar na caminhada? Tem dia que é difícil, não já? Eu vou levantar a mão aqui. Tem dia que dá vontade de você parar na caminhada. Mas está tão impregnado, Deus está tão envolvido, sabe? Está tão dentro de nós, que às vezes é impossível de sair dele. Às vezes ele está tão, não sei nem por que eu te falo, ele está tão desejando você, o desejo dele é tão grande por nós. Às vezes o desejo dele é tão grande por você, que ele que não te abandona. Um dia eu estava orando e eu falo isso, às vezes parece blasfêmio, mas eu tenho certeza do que eu ouvi. Eu clamava, eu gritava, eu falava assim: Deus, eu te amo, Deus, eu não consigo viver sem o Senhor. E eu escutei falar assim: eu também não consigo viver sem você. Pensa, Deus não vive sem mim. Pensa, Deus falando para você: não consigo viver sem você, Lucas. Você pode correr onde você quiser, eu vou atrás de você, caboclo. Pensa nisso. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu juro para vocês que eu tentei sair, mas estava tão impregnado já, sabe? Estava tão estampado que eu não conseguia. Onde eu ia, eu estava, como diz o Didi Mocó. Onde eu ia, eu estava. Então transforme-se. Fala para quem está aí do seu lado: transforme-se. Transforme-se. A gente tem que se transformar. Amém? Nós vamos encerrar. Queria que vocês colocassem de pé. Nós vamos, se você for ofertar, dizimar, você pode pegar a sua oferta, seu dízimo. Eu acho que a gente não precisa pregar sobre a oferta, né? Ou precisa, às vezes, né? Depende. Mas hoje não. Hoje nós vamos deixar o Espírito Santo te convencer alguma coisa. Quem está em casa quiser ofertar, o link de oferta tá, Diogo? Tá, né? A oferta, você pode ofertar tranquilamente, pode usar seu cartão, né? O pastor Cielo tá aí, então você pode passar o cartão, né? Pastor Cielo. E aí você passa lá, tá? A conta é segura, é PagSeguro. Então tem os valores aí estipulados, se eu não me engano é 10, 20
30, 40 e 100. Acho que é isso, se eu não me engano. Você pode ofertar aí pelo link, tá? E que o Senhor te abençoe muito, grandiosamente. Você que tem sido fiel à casa do Senhor. O Senhor não vai te matar se você não ofertar ou não dizimar. Não, Daniel, não vai te matar. Não, mas eu preciso entregar o dízimo. Irmão, entrega o dízimo. Mas se eu não entreguei, Deus vai pesar a mão. Cara, eu não acredito num Deus assim, você desculpa. Ah, Daniel, mas então eu não preciso dizimar. Eu não disse isso. Eu já fui velho, já fui moço, já fui velho. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Posso falar para vocês, todos os testemunhos que a gente escuta nesse período de pandemia, das pessoas que têm sido fiel ao Senhor, tá? Não é a igreja, não é a mim, não. Eu trabalho, o pastor Wesley trabalha, é todo mundo que trabalha. O dinheiro que você investe na obra, é para construção, é para isso. E nesse período de pandemia, todo mundo que está dizimando e ofertando, todos, a gente tem ouvido testemunho, não é isso? De Deus multiplicando. Gente que no período normal nunca ganhou tanto dinheiro no período de pandemia. Está de sacanagem, está brincando comigo. E é assim que funciona. É assim. O rico corre ao contrário. No reino de Deus, o pobre é que é rico, o louco é que é sábio. É assim que funciona. Amém? Pai, nós oramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós não merecemos o seu amor, nós não merecemos a sua misericórdia, mas o Senhor escolheu nos amar, o Senhor escolheu nos perdoar. E nessa noite, ó Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor falou aqui, por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração. Todos os dias, ó Pai, todos os dias eu saio mais impactado da tua presença. Todos os dias, ó Pai, todos os dias eu saio mais inconformado comigo mesmo. Mas que essa inconformidade possa gerar, Pai, transformação. Que não fique só nisso. Pai, gere em nós uma expectativa tremenda da tua glória. Gere em nós, Pai, uma expectativa tremenda, para que nós possamos valorizar mais do que nós temos, que é o Espírito Santo. Nós valorizamos pouco a sua presença, nós valorizamos pouco a tua palavra. Às vezes nós não denominamos a importância devida para a tua palavra, para as nossas vidas. Então, tem misericórdia de nós a respeito disso e transforma o nosso coração. Todos os dias, ó Pai, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós oramos, ó Pai, pelas pessoas que ofertaram, dizimaram diante de Ti. Aquelas que não puderam, ó Pai, por condições, o Senhor também vai abençoar. O Senhor também vai abençoar, porque o Senhor não olha aquilo que estamos dando dentro da salva, mas o Senhor olha no nosso coração. O Senhor olha dentro do nosso coração, é a intenção do coração do homem. E que as intenções possam ser intenções frutíferas. Sim, Pai, porque a intenção não é multiplicar. O Senhor não multiplicou, o Senhor partiu o pão. O Senhor partiu primeiro. E quando nós partilhamos com o próximo, quando nós partilhamos com as pessoas, então a multiplicação vem. Partindo o pão e dando graça, é isso que o Senhor fez. E nós oramos, ó Pai, também pela vida da Simone, que está assistindo a live, e pedimos oração para a família da Maria Martins, Pai, esposa do pastor Jovelino, da Assembleia de Deus. Nós oramos, Pai, pela família, oramos, ó Pai, por todos aqueles que estão ligados a ela. E que o Senhor receba essa serva do Senhor. E que o Senhor possa, Pai, deixar estabelecido tudo que foi feito através dela aqui na terra, para os netos, ó Pai, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para as próximas gerações. Os grandes feitos fiquem estabelecidos pelas próximas gerações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.